Então tá, começamos agora, então. Boa noite, gente. Boa noite todo mundo aí. Começamos então a nossa aula 2, né, do curso da História Geral da Filosofia. Semana passada nós falamos sobre a filosofia antiga, era a nossa primeira aula, né? Depois da nossa aula 0, nossa aula de introdução geral à história da filosofia, e hoje a gente dá seguimento, né? Primeiro, alguns recados básicos, né? Se você enxerga valor no nosso trabalho, pode nos ajudar de algumas maneiras, né? A primeira delas é pelo Pix, né? Se for da sua condição financeira, pode, né, pelo Pix fazer uma doação, vai estar ajudando a gente a produzir mais conteúdo de qualidade. Também tem o nosso blog. Lá no nosso blog tu acessa alguns textos escritos pela gente. O grupo do WhatsApp, né, que geralmente ali vai estar sendo comunicado das coisas mais recentes, tem alguns conteúdos exclusivos. Também nos ajuda seguindo no Instagram, né, @filosofandopsi, e curtindo, compartilhando e comentando as nossas postagens lá, que já está, né, sendo trabalhada aí quase que diariamente. Aula 2, então, o tema da nossa aula é Jesus, filósofo, orientalismo e Idade Média, né? Nós dividimos o nosso curso em 5 aulas. A primeira aula introdutória, aula 0, né? E as outras aulas seguindo uma cronologia da história da filosofia, né? Segundo a nossa linha do tempo, aí, segundo a nossa linha do tempo, primeiro a filosofia antiga, depois a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Só para nos situarmos, né? Hoje a gente está falando da filosofia medieval. E quando a gente fala de Idade Média, né, de período medieval, o que vem na nossa cabeça, o que nos é apresentado até então sobre o medievo, né? Eu gosto de dizer que talvez na cultura pop hoje presente, né, algo que seja muito influenciado quando alguém fala de história medieval, de período medieval, enfim, de filosofia medieval, é o Game of Thrones, né? A série de livros do George Martin, que virou uma série famosíssima na HBO, né? E traz alguns elementos ali do medievo, né? Apesar de, né, ser um mundo fantasioso, né? Um romance entre guerras, né? Baseado na Guerra dos 100 Anos, se eu não me engano. E traz muitos elementos, né? Do que seria a Idade Média. Outra coisa também, quando a gente fala em Idade Média, sempre vê aquela coisa, né, de castelo, princesa, enfim. Contos de fadas também trazem muito desses elementos, né? Rapunzel e entre outros aspectos, né? Absorvidos pela cultura e que são reproduzidos nos dias atuais, né? Com elementos dessas características medievais, né? Também, quando se fala em período medieval, se fala em peste negra, se fala na maior pandemia da história do planeta Terra. Passamos aí por uma pandemia recente, Covid-19, mas a peste negra, então, acabou dizimando, eu acho que 1/3 da população da Europa, né? E é uma lembrança muito recorrente quando nós falamos desse período histórico. Trazendo, então, sugestões bibliográficas, né, naquilo que nós nos baseamos para formular a aula de hoje. O primeiro livro, né, é o Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, do Eduardo Said, esse livro aqui, né. Outro livro usado também para a formulação da nossa aula é O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarden, que é um romance da história da filosofia, mais de 1 milhão de exemplares
vendidos no Brasil e, né, traz muito conteúdo, assim, apesar de ser um romance, sobre a história da filosofia. E eu me baseei nele também para produzir a aula de hoje. E a Bíblia Sagrada, né? Essa aqui é uma Bíblia católica, segundo o segundo Concílio do Vaticano, de 1979, editora Paulíneas. É uma boa Bíblia, né? E também a gente vai, né, lidar mais com ela ao longo da aula, mas foi basilar para a produção do nosso conteúdo de hoje. Então, dando sequência, nós falávamos da Idade Média, né? Então, trazendo aquelas lembranças ali de coisas do cotidiano, ou né, para nos situarmos de que período nós estamos falando, ou né, quais características tem, o que traz para o nosso imaginário quando se fala de Idade Média. Mas agora, ao longo da aula, a gente vai, né, ter os seus desdobramentos e entender um pouquinho melhor. Os principais eventos da Idade Média, né? A Idade Média ela começa, então, com a queda do Império Romano. O Império Romano foi o segundo maior império da história do planeta Terra, né? Perdendo apenas para a Inglaterra, onde dominava aí o Oriente Médio, ia para lá da Turquia, né? Quase toda a Europa, e predominou por um bom período da história, principalmente na história antiga, né? Onde começou ali em 313, né? Depois de Cristo, e aí a gente vai estender o período medieval lá até o Cristóvão Colombo, né? A gente vai ver que são mais de 1000 anos de história. Alguns historiadores vão dizer que são 1000 anos de escuridão, né? Enfim, devido à produção intelectual, ao domínio da Igreja Católica, né? Mas esse período, como é um período muito longo, a gente não pode resumir só a essa herança católica, né? Que faz parte desse período, mas não é só isso, né? São 1000 anos de história, então é um período que compreende a produção filosófica tanto dos árabes, como dos judeus, como dos cristãos, né? E nós vamos ver, então, essa relação territorial também dessas produções filosóficas, que também fazem parte do período medieval. Feudalismo, né, uma outra característica principal da Idade Média, era o modelo econômico da época, né, pré-capitalista, né? Então, o feudalismo. Então, quando a gente fala de castelos, e enfim, a gente viu na escola, né, como é que era, né, os fortins, né, por príncipes, principados, províncias, né? Depois da destituição do Império Romano, houve uma fragmentação de poder, né? As guerras, as cruzadas, também fizeram com que houvesse um maior isolamento, e foi assim, né, até ao começo do capitalismo, né, no começo das grandes globalizações, o modelo econômico principal, né, o feudalismo. A herança católica, como eu bem comentei antes, né, que isso vai para a segunda metade, primeira metade, segunda metade do período da Idade Média também, que produção filosófica, um domínio da herança católica, através da Revolução Papal, então as cruzadas, os templários, os maçons, né? Isso também a gente não vai falar muito disso, mas traz um pouco desses movimentos da Igreja Católica dentro desse período, e o messianismo, né? Os messias, né, da história, que nós vamos ver também um pouco mais adiante. Então, né, uma coisa que acaba se confundindo nesse período da história do pensamento é que, né, como eu disse, há um predomínio da produção filosófica dos árabes, judeus e dos cristãos, nós estamos falando então de filosofia ou de teologia, né? Nós estamos falando de filosofia, mas é uma filosofia
como um instrumento da teologia, né? Que por mais que nesse período ainda se falava de Deus, ou todos os assuntos filosóficos eram destinados a uma resposta divina, né? Partíamos de produções filosóficas, né? Os problemas filosóficos eram trabalhados, né? Existiam métodos também de produção filosófica, mas, né, como eu disse, todos buscavam, né, falar de Deus ou justificar esses problemas filosóficos através de Deus, os seus respectivos deuses, né? Que, no caso, a gente vai ver que é o mesmo Deus. E como, então, né, outra característica principal do pensamento nessa época, como nós vimos na aula passada, quando a gente falou da filosofia antiga, né, nós falamos dos cosmos, né, dessa harmonia da natureza, ou esse jeito que os gregos tinham de ver a natureza. E a Idade Média, ela transpõe esse jeito de enxergar a natureza, que começa, então, lá com os antigos, nessa visão mais cosmopolita, ou seja, né, como parte de um todo, né, que é fragmentado, é diverso, mas é harmônico, para uma visão universalista, onde tudo compõe um universal, onde tudo teoricamente estaria interligado, onde tudo seria Deus, né? Cosmopolismo, então, a gente pode definir como um conceito de que o ser humano ele é pertencente e concebido em suas naturezas, né? O ser humano ele faz parte da natureza e a natureza por ela mesma ela é um campo de atuação desses seres naturais e forma aí então um movimento harmonioso. E essa unificação desse jeito de pensar, onde a natureza acaba sendo um só, onde ela acaba sendo uma proposta de Deus, né? Onde no princípio seria tudo um. E lá a Bíblia traz um pouco disso. Eu acho que essa passagem aqui de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode parecer que a aula de hoje é uma pregação, mas não estamos em culto. Mas, enfim, a Bíblia traz um pouco dessa explicação, né? Então, por exemplo, esse universalismo, né? Lá em Gálatas, então, no versículo 28, tem uma passagem onde diz que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher. Todos vós sois um, só em Jesus Cristo. Né? Todos nós agora sois um. Né? Esse universalismo, essa unidade da natureza, e que acaba sendo, né, tendo uma mudança de perspectiva dentro desse período. Então, como eu estava dizendo, logo os gregos, né, esse Deus ele era igual à realidade, né? A natureza era Deus, né? Deus era a natureza para os gregos, né? Ou enfim, compunha essa natureza, essa realidade. Já no Logos medieval é diferente. Há um Deus fora da realidade que comanda essa realidade, que intervém nessa realidade. Então, por mais que forma-se uma visão agora de unidade dessa realidade, Deus acaba tendo uma diferenciação. E primeiro, porque agora, né, a gente acaba abolindo as perspectivas diversas dos deuses, né? E compunhando tudo num Deus só. O que é Logos mesmo? Logos, né, respondendo a Graça, Logos vem do grego, né? É, logos é uma palavra que vem do grego que significa discurso, significa teoria, né? Então, psicologia, antropologia seriam as teorias, os discursos do antro, né, homem,
psi seja a alma, né? Então seria a teoria da alma, os estudos da alma. No caso da antropologia, seriam os estudos, as teorias do ser humano, enfim, do homem. E o logos é esse novo jeito de racionalizar as coisas, né? Que eram significadas por mitologias, lá com os gregos antigos, e agora nós buscamos uma racionalidade dentro do pensamento. Isso é um novo discurso a ser produzido, que é o logos. Lá na filosofia antiga, então, o logos, ele era um logos onde o Deus compunha juntamente a realidade. Agora, no medieval, não. Esse logos é de um Deus que está fora da realidade e que comanda essa realidade. Outra característica crucial desse período da Idade Média, né, é o surgimento do livre-arbítrio e das virtudes cristãs. Né? Agora, as virtudes elas deixam de fazer parte da natureza e agora o sujeito ele detém, né, e passa a fazer parte daquilo que ele decide fazer. Como assim? Né? As virtudes, lá no Aristóteles, né, ele já dizia que o ser humano ele nasce com as suas virtudes. Né? É natural do ser humano essa virtude dele. Então, por exemplo, para Aristóteles, o assassino ele é um virtuoso em matar. Ele nasce com essa virtude de, enfim, de assassinar e por si só ele é alguém virtuoso. Não tem um julgamento, né, dessa correspondência, que, enfim, né, pode ser tanto para o bem como para o mal, mas há uma virtude, né? Virtus, né, seria essa, como eu vou dizer, essa característica principal, esses caracteres principal do sujeito, né? Que lá na filosofia antiga era natural, o sujeito ele já nascia com suas virtudes e não tinha como mudar, né? A virtude do cavalo era correr, então o cavalo vai correr, né? Enfim, mas agora com o livre-arbítrio muda essa perspectiva, que agora o assassino ele tem o poder de escolha, ele decide fazer, né? A virtude cristã ela transpõe as nossas virtudes, onde agora nós temos a oportunidade de questionar as nossas virtudes, né? Essa é uma outra característica crucial para o pensamento nesse período. Mas, né, como mencionamos na aula passada, a história da filosofia ela é contada a partir de uma perspectiva do Ocidente. Né? Nós esquecemos que a civilização egípcia está aí há mais de 5.000 anos, né? Juntamente com os assírios lá, que já estão há quase 10.000 anos na história, os chineses também, que já estão uns 12.000 anos na história, e o Ocidente ele comete um pecado capital, né? Que é a produção filosófica através da sua perspectiva e uma deslegitimação de tudo aquilo que é o Oriente. E a isso nós podemos chamar de orientalismo. Tudo aquilo que é produzido, escrito pelo Ocidente em correspondência ao Oriente tem essa carga, né, cultural dos europeus, né, onde há um processo de europeização da história do Oriente, e aí a gente não consegue definir nem o que é Oriente, né? Basicamente, sendo tudo avesso ao europeu, acaba sendo Oriente, né? Então, por exemplo, o continente africano, por mais que fique no Ocidente, né, ele é tratado como Oriente, né? O meridiano de Greenwich, né? Ele não serve só para dividir o mundo, ele também serve para dividir a história. E, enfim, como a gente pode ver nesse mapa aí, alguém poderia chutar, me dizer onde é o Oriente Médio, considerado pelos europeus? Como a gente pode ver, essa área de terra
ver se eu consigo usar de um recurso técnico aqui, ó. Essa área aqui, desértica, no meio do continente europeu, seria o Oriente Médio, né? O meridiano de Greenwich, ele está mais ou menos aqui, né? Olha só que reta, muito bonita. Quer dizer, a física, né? Como é que é o menor espaço entre os pontos é uma reta, mas não essa daqui. Enfim, digamos que o Greenwich está aqui. G, aqui. Veja só, à direita nós tenhamos o Oriente, à esquerda nós teoricamente teríamos o Ocidente, né? Mas olha onde é que fica o Oriente Médio, né? Toda ali essa área do Saara, depois nós vamos aí um pouco mais à direita ali, Gibraltar, no Egito, ali os Uzbequistãos, os Uzuquistãos, Catar, né? Enfim, todos os que estão ali, a Turquia, entre outras características, mas olha só, né? Por que então que os europeus, né, eles não queriam muita participação dos orientais dentro dessa cultura, né, ou travavam guerras cruzadas contra esses povos, né? Olha só, a característica geográfica, né, uma característica desértica, né? Então esses povos acabaram sendo encurralados dentro dessa geografia, né, e isolados pela sua cultura e também pela sua capacidade de produção, né, onde ficaram então com os piores terrenos, né? E esses povos faziam movimentos em direção à Europa, né? E aí eram tratados como os povos bárbaros, né? Mas lembrando que tudo isso aqui, né, era Império Romano. Veja só a quantidade de território que era do Império Romano, né? O Império Romano legislava sobre esses territórios, né? E Jesus, nascendo mais ou menos por essa área aqui, né? Era a administração do Império Romano. E o Oriente Médio, então, né? Essa construção, essa invenção do Oriente, segundo Eduardo Said, é um objeto de estudo em desconstrução ou em construção. Hoje, na contemporaneidade, a gente começa a estudar os discursos filosóficos dessa época produzidos pelos árabes, né, pelos judeus, pelos orientais, assim dizendo, né? Então, como eu disse na aula passada, os primeiros a traduzir Aristóteles, por exemplo, foram os árabes, mas mesmo dos romanos, né, dos latinos. Tínhamos aí Confúcio, Hermes Trismegisto, alquimia, entre outros saberes, né, que compunham a ciência daquela época, ou enfim, a protociência daquela época. E há um processo daquilo que a gente pode chamar de... Eu quero isolar esse recurso aqui e quero trocar de slide. Aqui. Não sai o troço aqui. Pera aí. Borracha. Isso. Há um processo, então, de aculturação, né? A partir de novas relações entre essas culturas. Essas culturas acabam se contatando, justamente por essa necessidade de comércio, né? Contam-nos, então, que a globalização é porque o ser humano queria chegar na Índia, aí chegou aqui no continente americano, e por isso que chamou quem estava aqui de índio, porque queria, enfim, tomar essa conexão com o comercial, com o Oriente, e surge então um processo de aculturação, né, dessas novas relações entre essas culturas, né, que agora já são relações econômicas mais construídas, né, e a partir da própria produção histórica, a gente começa a ter, né, novas perspectivas, como eu bem disse, uma perspectiva ainda bem orientalística, né? Não sei se existe essa palavra, mas, né, como o Ocidente, criando um discurso do Oriente, né? Outra característica fundamental para esse processo
dentro do orientalismo, é que agora, tanto para os europeus, né, tempos depois, 300 anos depois de Cristo, que o Império Romano, então, acaba decretando o cristianismo como sua religião oficial, entre outras culturas da região, o arianismo está muito presente dentro dessas culturas. E o que é o arianismo, né? É de que agora não existem mais deuses para a chuva, não existem mais deuses para o mar, não existe mais Poseidon, não existe mais Vênus, não existe mais Zeus, deus do trovão, não existe mais Tupã, deus do trovão aqui para os nossos originários. Não existem mais outros deuses africanos. Agora existe só um Deus. E a disputa desse discurso é da legitimidade dessa união que se tem das divindades e que cada cultura, enfim, tenta imprimir a legitimidade do seu Deus. Né? Então, o messianismo também é uma característica fundamental desse período. E o que são os messias, né? Os messias seriam esses porta-vozes desse Deus, né? Dessas novas religiões, dessas novas performances religiosas, né? Então, por exemplo, os messias do judaísmo, né? Nós temos aí Abraão, o principal de todos, né? Aí temos outros profetas, né? Moisés, Daniel, o próprio Jesus é um profeta dos judeus, né? Lembrando que Jesus era judeu, né? Muito importante ressaltar isso. Tem muito cristão, às vezes, antissemita, né? Que a gente não consegue elaborar, né? Uma vez eu trabalhava com um sujeito, e esse sujeito, não sei o que ele tinha na cabeça dele, se ele era meio nazista, mas ele criticou um outro colega nosso, porque ele era judeu. Mas aí eu perguntei, tá, tchê, mas tu, enfim, tu é cristão, né? Tu vai em que igreja? Não, eu vou lá na igreja quadrangular, lá do reino não sei do quê. Falei, bah, então tu é cristão, né? Não, sim, sou cristão, sou devoto de Jesus Cristo. Não, então tu sabia que Jesus era judeu, né, cara? Como é que tu vai odiar os judeus, cara? Você tá odiando teu próprio Messias, né? Enfim, essas desinformações acabam acontecendo na história, né? E para os cristãos, então, seu Messias é o Jesus, né? O Jesus Cristo. E mais adiante, então, nós temos os islâmicos, né? Onde temos os Messias dele, que é o Maomé ou Mohammed, o mais conhecido. Né? Então, uma citação desse livro aqui do Eduardo Said, né? Do Orientalismo, né? O Oriente como Invenção do Ocidente, né? Onde ele diz, né, que eu até mandei um áudio, né, lá no grupo do WhatsApp, uma prévia dessa citação. Acho que nós vamos dar sequência daquele jeito ali, uns minicasts ao longo da semana, que, né, é sempre bom um áudio livro, assim, né, um pedacinho de um trecho que nos faz refletir, né? E essa citação aqui do Said, né, trata um pouco desse levantamento que ele faz, né, do Oriente como invenção do Ocidente, onde ele vai dizer que nem a Europa nem a Ásia eram alguma coisa sem a técnica dos visionários para transformar vastos domínios geográficos em entidades tratáveis e administráveis. No fundo, portanto, a Europa e a Ásia eram a nossa Europa ou a nossa Ásia, a nossa vontade e representação, como diz Schopenhauer. As leis históricas eram, na verdade, leis de historiadores, né? E aí o Said ele dá sequência nisso, né? E aí ele até cita um dos grandes, enfim, escritores da geografia do Brasil, né? Que é o Saint-Hilaire, inclusive que veio para o Rio Grande do Sul, é o primeiro sujeito a descrever a geografia do Rio Grande do Sul. Né? E o Saint-Hilaire, o que acontecia, né? Nas expedições, nas visitas europeus, né?
Eles chegavam lá e os próprios europeus descreviam aquele lugar, e é a história que nos é contada hoje, né? Então, não é a partir de uma perspectiva do nativo, né? Sim a partir de uma perspectiva do colonizador. E o Saint-Hilaire, por exemplo, é um exemplo que traz essa proximidade na nossa história, né? De alguém que descreveu aquilo que viu dentro da sua perspectiva europeia, né? A primeira carta do Brasil, lá do Pero Vaz de Caminha, né? Como é que ele fala lá dos pássaros, daquilo que ele vê, daquilo que chama atenção, toda aquela coisa alegórica, né? E, enfim, uma perspectiva dele, enviando uma carta à Sua Majestade. Então, como o Said diz nessa citação, é importante ressaltar que essas leis históricas, na verdade, eram leis dos historiadores que produziam essa história. E uma da grande incógnita, né, dessa ocidentalização da história, principalmente naquilo que se refere à Idade Média e à história de Jesus Cristo, é a europeização de Jesus Cristo, né? Desse Jesus Cristo aí loiro, de olho azul, eu diria que é o Jesus surfista, né? O Jesus ali de Floripa, que deve estar tirando uma onda na praia, né? O Jesus meio Vitor Clay, né? Que, né? Se a gente souber, né? Imaginar, né? Deduzir que Jesus, alguém do Oriente Médio, ele está muito mais parecido com esse sujeito aqui, né? É um árabe. Jesus era árabe, Jesus é judeu, né? Ele nasceu na Judéia, então não faz nenhum sentido esse Jesus aí, né, que a gente recebe geralmente nas correntes do Zap, nas figurinhas das tias, que é um Jesus aí loiro, né? Um Jesus ariano, né? Que é um Jesus surfista, né? Um Jesus, enfim, a Vitor Cleização de Jesus Cristo, né? Só falta um coque samurai para ele. Vamos falar um pouco desse rapaz aí, né? Muito famoso, diria eu, que é o filósofo mais famoso da história do Ocidente, tal de Jesus Cristo, né? Ele que nasceu no ano zero, né? E coincidentemente morreu 33 anos depois dele mesmo, né? Não, enfim, durou um tempo muito breve de vida, né? Mas aí a gente vai entender um pouco dessa composição, por que Jesus, enfim, está de aniversário nesse sábado. Não, está de aniversário nesse sábado, né? Algumas culturas mais neopentecostais vão, através dos seus estudos, vão conseguir responder para nós que Jesus não nasceu no Natal, né? Inclusive o Natal é uma festa que existia antes de Jesus, mas coincidentemente a Igreja Católica, né, indexava, né, absorvia datas comemorativas de outras culturas para promover a sua própria cultura, né? Então, não se sabe quando Jesus nasceu, mas Jesus não nasceu no Natal porque já existia Natal antes de Jesus Cristo, assim como a Páscoa, né? Páscoa que para os judeus é a festa da colheita e teoricamente para o Natal é a festa da vida, né? Natal, né? Por exemplo, a mulher grávida, ela vai fazer um pré-natal, né? A festa do nascimento, é a festa da vida. E aí Jesus, né? Foi, né? Tendo esse nascimento simbólico nessa festa da vida. Mas enfim, ele nasceu, ele existiu, né? É importante a gente separar o Jesus cristão, o Jesus religioso e o Jesus histórico, né? O Jesus histórico foi um ser humano que pisou na Terra, temos registros sobre ele, né? Mais um pouco dessa simbologia que envolta a figura dele, a gente precisa dar uma questionada, né? Então, por exemplo, Jesus, então, né? Descendente das tribos de Benjamim e de Davi, né? Tem um ponto, uma passagem importante na Bíblia, né? Que é a anunciação de Jesus Cristo. Está aqui no livro de Lucas ou de João, né? A anunciação de Jesus Cristo. Por quê? O que acontece? Né? Se nós ali resgatar a história dos judeus, né? O judaísmo começou ali com Abraão, onde, né, se dividiu ali entre as tribos de Israel pelos filhos de Abraão.
e um dos filhos de Abraão, como a própria Bíblia diz, no caso o Torá, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? Que a Bíblia, por exemplo, olha isso aqui, o Novo Testamento, a Bíblia é dividida entre Novo e Velho Testamento, né? O Novo Testamento é a história depois de Jesus Cristo, né? Então, olha só o tamanho do Novo Testamento. Acho que dá o quê? Dá umas 100 e poucas páginas, né? E esse aqui é o Velho Testamento, que nada passa do que o Torá, né, que é o livro dos judeus. Então, na Bíblia é anexada o Torá, que é o livro dos judeus, que conta toda a história antes de Jesus Cristo. Né? Então, realmente, se tu é um cristão, para ti, né, segue os ensinamentos de Jesus. Então, é importante contar esse pedacinho da história aqui, né? Mas esse outro pedaço de história aqui serve para nos esclarecer sobre quem foi Jesus. Então, por que ele foi anunciado? Né? Dentre os filhos de Abraão, nas tribos de Israel, tinha Benjamim e Davi. Maria, mãe de Jesus, era descendente da tribo de Benjamim. E José era descendente da tribo de Davi. Por que o casamento dos dois era abençoado? Né? Porque a união desse casal simbolizava a união dessas duas tribos. Né? Lembrando que a gente está num contexto de dominação do Império Romano, onde os judeus vivem lá na Judéia, né, lá em Israel, mas são perseguidos, né? Na Bíblia fala-se, né, do censo, né, que se fazia, né, desse controle de novas lideranças, né? E Jesus Cristo, por que ele é abençoado? Por que né, tem um anjo que clama seu anúncio? Porque a união, né, desse casamento abençoado por ser uma união das duas tribos de Israel, de duas das 12, se eu não me engano, né? É uma profecia, né? Então, esse filho, esse fruto do filho desse casal, ele é abençoado, justamente porque ele ia nascer um novo Messias, ou seja, alguém que ia unir essas duas tribos, né? Ou seja, o líder da união dessas duas tribos, né? Jesus nasceu na Judéia, mas como diz a música da Noite Feliz, né? O pobrezinho nasceu em Belém, porque ele teve que fugir, né, do censo romano, né? Então, José e Maria vão até Belém, que é a cidade natal de José, para dar luz em Jesus Cristo, né? Que nasce lá numa manjedoura, escondido, né? Tem toda aquela historinha ali, né? Outro ponto importante, né, após o nascimento de Jesus Cristo, então, é a sua peregrinação. Na Bíblia tem a passagem dele até os 14 anos ali, acho que é no livro de Lucas, onde ele vai lá falar com os doutores, e depois ele dá a fuga, ele some, e depois a gente só vê ele aos 30 e poucos anos. Né? Então, Jesus Cristo, ele sai em peregrinação. E o que é a peregrinação para Jesus? É estudar. Jesus ele vai ser um grande líder, né? E coincidentemente, se a gente resgatar lá na cultura judaica, um sacerdote só pode virar sacerdote para o judaísmo quando ele tem 33 anos. E aí tem o bar mitzvah, né? Que é lá com 14, que é quando teoricamente o sujeito vira, entre aspas, um homem. Então Jesus faz o seu bar mitzvah e vai peregrinar, vai estudar e volta aos 33 anos, que é quando ele pode ser um sacerdote. Detalhe, para o cristianismo, um sacerdote, ele tem que ter 33 anos e ser casado. Então, Jesus Cristo, provavelmente, ele tinha um casamento e, né, enfim, tem toda aquela situação da Maria Madalena, então, que o Código da Vinci dá uma ilustrada lá, tenta falar um jeito bem alegórico, mas Jesus, enfim, vai seguir o seu caminho de estudos, onde ele vai lá para os essênios, diz que Jesus dá uma banda lá na Índia, inclusive tem um templo lá na Índia, que diz que Jesus esteve lá, né? Inclusive tem muitas
muitas características de Jesus, ou dos ensinamentos de Jesus, relacionados ao budismo, relacionados ao hinduísmo, né? Até o próprio processo de ressurreição, né? Que para os hindus, por exemplo, né? Há uma ressurreição da nossa alma nos animais, né? Por isso que, por exemplo, eles não comem vaca, a vaca é sagrada, entre outros animais, macaco, formiga. Jesus já trata de uma outra perspectiva que na Bíblia chama-se de transfiguração, mas que hoje chegou até nós como reencarnação, né? Enfim, há então também essa essa dúvida, né? Ele ressuscitou no terceiro dia, né? Mas, né, o que dizem alguns documentos, principalmente ali dos essênios, né, que é uma parte dos evangelhos que não entraram na Bíblia, Jesus, ele meditou na cruz, né? Ele não morreu na cruz. Por isso que ele vai até a caverna, né, e ele consegue depois lá voltar, né, reencarnar. Ele entra teoricamente no estado de zen e inibe as suas dores, né? Ele produz um não sofrimento. Entre outras características, né, que Jesus também tinha daquela região mais ao oriente ainda, né? Por exemplo, o ato de jejuar, né? Ele fazia que nem os monges budistas. Então Jesus ele saiu para estudar, porque ele sabia que ele era um grande líder. E um grande líder revolucionário, né? Porque o primeiro ato dele, quando ele volta do deserto, das suas peregrinações, aí lá no templo, né? Dos doutores judeus, e chuta lá, né? Diz que, enfim, que a igreja, enfim, o templo do Senhor sois vós, né? É o nosso próprio corpo, a igreja é o nosso próprio corpo, e não seria um balcão de negócios, né? Como ele mesmo disse. Mas parece que os pinta hoje em dia não ouviram o que ele falou, né? Não conseguiram traduzir essa parte. Mas enfim, o que o Jesus traz de novo para nós, né? Jesus traz algumas perspectivas para o pensamento. Jesus, filósofo, né? Ele vai nos dizer ou trazer um ponto de produção filosófica, que é o poder do testemunho. Lembra lá que o Sócrates, ele não escrevia nada, ele saía dialogando com as pessoas e conversando com as pessoas? Pois é, o Jesus fazia isso também, né? E Jesus tinha no seu testemunho, no seu discurso, o seu jeito de fazer filosofia, né? Então, por isso que há essa confusão também um pouco sobre a sua história, né? Porque ele não fazia questão de escrever muito, né? Ele achava que a filosofia dele seria mais bem aproveitada na prática, né? E essa fé, né, que vem do latim fides, é justamente isso, é esse poder do testemunho, é nós acreditarmos nesse discurso, né? Tenha fé, meu filho, né? Crer para, como é que é? Não entender para crer, mas crer para entender, né? Então ele credibilizava muito esse poder do discurso, tendo a fé como seu principal legitimador, né? E, enfim, tem a célebre frase, né, de que no princípio era o verbo, né? O verbo é a ação da palavra, né? O Logos, então, acaba sendo Deus. Então, lá no João, no capítulo 1, eu vou abrir aqui a Bíblia de novo, João, um dos apóstolos, né? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele vai falar justamente disso, né? E onde vai dizer que no verbo as relações com Deus, que no princípio existia somente o verbo,
e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada foi feito. A vida era a luz do homem, e a luz resplandece nas trevas, onde as trevas não o recebem, pois houve um homem enviado por Deus e que se chamava Jesus. Né? Esse jeito, né, de fazer filosofia de Jesus Cristo através da fé e através do testemunho, Jesus diz então que o lugar onde Deus está mais presente é no nosso discurso, é no verbo, é na palavra. Então, a palavra de Deus, né? Sempre fala do sujeito que vai na igreja, ele vai pregar a palavra. Então, Jesus acreditava que se para a gente falar melhor de Deus, a gente não precisava de um livro. Jesus era contra os escritos. Assim, né? Jesus não era ortodoxo aos seus estudos, né? Então ele acreditava que nessa ação, nessa troca, nesse diálogo, é que Deus estava presente. Por isso também, uma característica principal dele era explicar as coisas por parábolas, né? De um jeito que o povo pudesse entender, né? Então, ele via, observava as coisas do mundo, contemplava as coisas do mundo e tentava explicar a presença de Deus através dessas historinhas, dessas alegorias, dessas parábolas, né? Um dos seus principais ensinamentos, né? Eu acho que talvez seja o, um ponto, um pilar, né, essencial dos ensinamentos de Jesus, é que Jesus pregava o amor. E para ele existem três performances daquilo que é o amor. O primeiro deles é o amor em Deus, né, que é um amor pessoal e espiritual. Como assim um amor pessoal e espiritual? O amor em Deus, ele é pessoal porque ele só compete a ti. Né? Lembra que Jesus falava que a igreja é o teu corpo, é o teu próprio templo. Né? Então, o amor em Deus, a tua fé com Deus, ele não depende de outros. Ele não depende de alguém para te dizer. Ele depende do teu amor para com ele. Por isso que é pessoal. E espiritual, porque necessita, né, que a tua prática, o espírito é aquilo que aparece. Né? Então, esse amor em Deus, ele precisa aparecer, ele precisa estar dentro do teu espírito e ser transmitido, né? Enfim, ser transposto para o verbo, para a palavra, e tem que ser de um domínio específico, individual, singular, teu. Né? E um exemplo disso é a parábola do semeador, né? Onde ele fala lá que, como é que é? Quem planta, colhe, né? Essa é a lição de moral, né? Se tu plantar, daqui a tanto tempo tu vai escolher. Né? Então, a fé, esse amor em Deus, que as coisas deem certo, né? Ele demanda um esforço pessoal e espiritual. Outro amor característico de Jesus Cristo, que ele prega, é o amor ao próximo. Né? Seja um pouco mais ouvido, a gente ouve, né? Muito sobre amar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem. O amor ao próximo, ele já muda um pouco de figura. Ele é espiritual também, porque ele demanda dessa aparência, desse amor. Esse amor ele tem que aparecer para tu amar o próximo tem que ver que tu está amando ele. E ele é impessoal, porque ele já não compete mais a ti. Né? Ele sim compete aos outros, ao coletivo. É uma outra parábola que Jesus faz e tenta explicar um pouco sobre o que é esse amor ao próximo,
Um exemplo é a parábola da outra face, né? Se alguém te der um tapa, dê a outra face, não outro tapa, né? Esse amor ao próximo, essa preservação do convívio por meio de um afeto, de um amor, de um trabalho, ele é impessoal. Ele não compete somente a ti, ele depende de uma horda, né? Enfim, social, e ele tem que aparecer, ele tem que fazer, compor o teu espírito. Outro tipo de amor também que Jesus trabalha nas suas passagens é o amor apego. Ele divide esse amor, então, como o amor em Deus, o amor ao próximo e o amor ao apego, que é um amor pessoal, né? Compete a ti, geralmente, né? As pessoas se apegam às coisas materiais, e carnal, né? Justamente porque compete essa materialidade. E uma outra parábola, né, que eu acho que explica muito sobre essa questão do amor-apego, é do camelo e do buraco da agulha, né? Onde ele diz, né, que é mais fácil um camelo entrar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Tem também outras passagens de, de, de outros servos, né, que chegam a ele, falam: Jesus, o que eu preciso para te seguir, né? E ele fala: deixe tudo, todas as suas riquezas, ou venha comigo com tudo aquilo que tu puder carregar, né? E essa parábola do camelo, o buraco da agulha, ele diz para um jovem rico que quer seguir ele, mas não quer apegar, não, desapegar das coisas que ele tem. E aí Jesus diz, né, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, justamente, né? Porque quem tem dinheiro, justamente é porque é muito apegado a esses bens, né? a essa, enfim, esse apego aos bens materiais. Outro conceito que Jesus também nos traz pelas suas passagens é o conceito da imortalidade ou da vida eterna. Lembra que agora Deus ele domina essa realidade e que tudo é um, né? Agora existe um pensamento universal, né? E a gente já não morre, né? Geralmente nós vamos para um paraíso, né? Segundo as tradições judaico-cristãs, e esse paraíso ele nos oferece uma vida eterna, né? E Jesus prega essa vida eterna, né? Essa imortalidade da alma. Mas veja bem, é da alma, né? Não necessariamente do corpo, apesar de trabalharmos também com conceitos de reencarnação. Então, importante ressaltarmos, né, que dentro desse contexto, quase todas as religiões arianísticas aí prometem uma vida eterna, né? Os muçulmanos vão além disso, prometendo não sei quantas virgens, né, principalmente para os kamikazes, para os fundamentalistas, né? Os judeus também, outras culturas orientais propõem, né, essa imortalidade da alma, essa vida eterna por meio do caminho divino, que Jesus não era diferente também. Misericórdia, né? A misericórdia é um outro conceito que Jesus nos trouxe quando pisou nesta terra. O que é a misericórdia, né? Eu gosto de dizer que a misericórdia seria uma sensibilidade para com a justiça, né? Essa justiça de Deus, mais especificamente, né? Um Deus cristão. A misericórdia, uma vez, certa feita, importante trazer também um pouco da minha história, onde o meu lugar de fala é um lugar de fala de alguém que teve uma formação dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né, seguindo quase todos os processos
né, os sacramentos até a crisma. Então, do 0 aos 19, 18 anos, assim, eu fiz parte da comunidade cristã católica romana. E certa feita eu me questionava, né, sobre essa questão do senso de justiça, né, principalmente essa atribuição de que Deus, como um operador do bem, mas na nossa sociedade, né, enfim, por que existe, enfim, fome? Por que existe miséria? Por que existe injustiça, desigualdade social? E eu estava num seminário, assim, desses grupos de jovens, e lá, certa feita, eu fui me confessar com o padre Flávio, né? E eu fui questionar, né, muito ríspido, assim, eu falei, tá, padre, mas esse conceito de misericórdia aí para mim não tá fazendo sentido, porque, enfim, eu tenho sensibilidade com a justiça, mas, enfim, a igreja como um todo não propõe, não é todo mundo que fala em nome de Deus e que se propõe a essa sensibilidade de justiça, né? E eu vejo gente hoje que não merece, não precisa e que, enfim, acaba tendo mais oportunidades que outros, né? Que tem mais fé do que essas próprias pessoas. E aí ele diz, né? Disse para mim, né? Que é meu filho, a misericórdia é para quem precisa e não para quem merece, né? E então esse senso de justiça ele vai além da sua fidelidade, sua beatitude, né? Então não adianta tu ir na igreja todo dia, não adianta tu rezar todo dia, não adianta tu, enfim, pagar o teu dízimo, que a misericórdia ela é um senso de justiça para quem merece e não para quem precisa. Onde, enfim, a nossa cultura, o capitalismo acaba destoando até esse próprio conceito de misericórdia, né? Assim como os outros conceitos de Jesus que acabam servindo para massagear o ego de muita gente, né? Assim como o conceito de caridade, né? Tem muito bom cristão que acha que dando um sacolão para alguém que precisa no final do ano está fazendo uma caridade, né? Que está se livrando de todos os seus maus feitos ao longo do ano. Mas a caridade, ela né? Eu acho que é um ponto muito muito forte do que Jesus queria dizer quando ele passou por aí. E, e a caridade não é ser franciscano, andar descalço, né, fazer uma apologia à miséria, né? A caridade é saber da possibilidade que tu, enquanto alguém que tem o seu direito garantido, o seu mínimo garantido, que por mais que seja o mínimo, ou por mais que seja o máximo que tu possa vir a ter a ganhar, a caridade ela ainda perpassa isso, né? E não é sobre tirar o teu casaco e dar para alguém na rua sempre que houver alguém com frio, né? Mas é sempre que tu tiver uma oportunidade de ganho, sempre que tu tiver enfim, uma prosperidade na tua vida, tu ter a caridade como um ponto de, de reflexão, né, sobre a existência de Deus e, enfim, sobre a existência de Jesus Cristo, onde ele, né, mesmo como a gente falou, um descendente de tribos importantes, alguém que, enfim, teria tudo para ser acomodado no seu posto de liderança, mas, enfim, o desapego material
Como ele mesmo diz, né? Não carregue contigo aquilo que não cabe nas tuas próprias mãos. E isso faz pensar que a necessidade ela faz parte também da suficiência, né? Então, tratarmos dos nossos privilégios, né, como algo suficiente, não só como algo necessário, é um dos grandes ensinamentos a mim, né? Acho que é de apego e que foi algo e é algo que no discurso, enfim, de Jesus é um ponto muito forte, né? Onde a gente consegue resgatar o nosso humanismo por esse conceito, né, de caridade, de amor ao próximo, de ser misericordioso. Mas então tá, gente, já são 22h45, né? Nós estamos aí nos encaminhando para o final da nossa aula. Alguma dúvida, alguém tem algum comentário para fazer, alguma sugestão para fazer? Importante nós conversarmos, né? Iniciarmos uma conversação. A aula fica muito parada, assim, quando a gente fica falando, né? Parece uma apresentação. Semana passada nós tivemos uma participação boa, eu acho interessante, o professor é magnífico. Então o chat fica aberto, os microfones ficam abertos. Quem quer dar um parecer, puxar alguma dúvida, acho que agora é a hora da gente relaxar e, enfim, exercitar, dialogar também, né? Dar o nosso testemunho daquilo que nós vimos enfim, daquilo que nós podemos ainda ir adiante. Fica à vontade aí para quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, uma sugestão. Fala, Gabriel, boa noite. Tu ouviu Boa Noite? Não estou Não? conseguindo ouvir. O Érico te mandou boa noite. Tá me ouvindo agora? Eu não estou conseguindo ouvir, mas eu Mas assim, vou... muta o teu microfone. Melhorou? Melhorou, pode falar. Pronto, só vou fazer um comentário aqui, porque é interessante, né, a gente entender esse contexto histórico, até porque ele meio que diverge um tanto, né, do que a gente ouve por aí no conceito mais social, né? Então, é interessante ter toda essa trajetória e como é um assunto que bem que me instiga, a questão das religiões, religiosidades. Então, olhar por esse âmbito mais filosófico, né, ajuda a entender realmente. Então, logo no início do slide, você colocou lá, filosofia ou teologia, né? Fica essa questão. Então, é uma boa iniciativa, realmente. É muito importante a gente conseguir, né, como eu bem mencionei também ao longo da aula, né, fazer essa diferenciação, né, do Jesus histórico para esse Jesus filósofo, né, que sim, Jesus trabalhou dentro do campo do pensamento, né, e as religiões, né, as próprias vertentes dentro do cristianismo, né, enfim, o neopentecostalismo, os católicos ortodoxos, entre outros, né, trabalham, né, formulam seus discursos, seus símbolos, trazem um resgate, uma imagem de Jesus Cristo muito diversa. E aí a gente acaba ficando, eu acho que um pouco confuso também sobre a verdade, né, enfim, o resgate histórico, o resgate filosófico. Acho que é muito importante, sim, para a gente poder, né, trazer outra perspectiva, né? Não que seja uma verdade absoluta,
mas, né, a filosofia serve para isso, né, para nos fazermos refletir e também refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Agradeço pelo comentário, Érico, muito bom a tua participação, espero que tu continue conosco aí, enfim, acho que é a tua primeira vez aqui presente Isso, e primeira muito, vez. muito bom pelo adendo, eu acho que, enfim, não sei se consegui responder a tua pergunta, mas acho que é um pouco também isso que eu tentei trazer, né? Essa perspectiva dentro do campo do pensamento, da história, da filosofia, qual as colaborações para Jesus dentro disso. Mais alguém quiser falar alguma coisa? Acho que tem uma mensagem no chat aqui. A Grace. Acho que essa aula me deu uma visão melhor sobre quem foi e é Jesus, além do que me foi ensinado quando frequentei na igreja. É uma visão melhor, né? Enfim, né? Eu gosto de dizer que a filosofia é a arte de pensar melhor, e por que não pensar melhor também sobre Jesus Cristo, né? Como eu disse, eu acho que todo mundo aqui a gente tem duas coisas inevitáveis na vida do ocidental, né? Que ele nasce cristão e liberal, né? Então a gente nasce já dentro do capitalismo e dentro de uma cultura cristã, né? De um estado que teoricamente ele é laico, mas ele tem religião, né? Ele tem uma estrutura religiosa engendrada dentro das suas leis e trazer uma outra perspectiva, enfim, ou ir além dentro das perspectivas do pensamento sobre Jesus, ou daquilo que Jesus pensava, enfim, é o ponto mais, enfim, o ponto crucial que a gente tentou trazer hoje aqui. E que bom, Graça, que bom que tu conseguiu pensar além daquilo que tu já viu dentro da tua formação religiosa, né? Então, todos nós temos as nossas formações, cada um dentro das suas atuações, né? Eu, como eu disse, tenho uma formação apostólica romana, né? O Carlos, aqui presente, ele teve uma outra formação também a partir do testemunho dos Jeovás, se eu não me engano, a Grace também dentro dessa perspectiva neopentecostal, né? E, enfim, cada um dentro das suas performances, mas falando do mesmo sujeito, falando do mesmo Deus, né? E não só entre as vertentes do cristianismo, mas como as outras religiosidades, né? Lembrando que o Deus do judeu, do muçulmano e do cristão é o mesmo, né? Então, só muda os seus correspondentes, né? Enfim, mais algum adendo aí para a gente poder dialogar? O Bruno tá falando no chat aqui que ele e a irmã dele não foram batizados e sofreram bullying na escola por isso. Eu me lembro também que pela minha passagem na escola, teve um período ali, com uns 10 anos, né, que a gente faz catequese, e aí era isso, né, era aquela coisa, tipo, a movimentação do pessoal, tipo, eu vou falar fazer catequese, tem que ir lá fazer as catequeses, né? Enfim, e tinha essa segmentação, essa segregação, né, entre o pessoal que predominantemente, né, acho que, enfim, 30, 40% da turma era representante da comunidade católica. O Bruno está dizendo, inclusive, minha irmã foi
por parte da professora na aula de estudos religiosos. Pois é, né? Uma coisa que eu acho muito curioso, né? Eu, enquanto professor de filosofia, a gente pode dar aula de ensino religioso, né? No ensino fundamental hoje. E nas aulas de religião, né, no ensino fundamental, nunca foi trazido a mim, pelo menos, esses aspectos sobre a religião, né? Nós nunca falamos de religião, né, ou de religiões na aula de ensino religioso, né? E o estudo religioso, os estudos religiosos, né? Eu, enquanto docente, eu acho que cabe mais num papel de apresentação, né? De nós trazermos, assim, de um jeito mais reduzido para os alunos, as perspectivas, as diversas perspectivas religiosas dentro da história, né? E eu acho que nos falta, nos carece isso dentro da escola, principalmente porque nós não falamos sobre algumas outras performances religiosas presentes, né? Tipo as afro-americanas, né? As religiosidades, por exemplo, de caráter améficos, né? Candomblé, Umbanda, né? É uma religião brasileira, né? Umbanda é uma religião nascida, produzida e reproduzida no Brasil. Muita gente acaba sendo umbandista. E nós temos um certo preconceito devido até a nossa própria cultura. E na escola, né? Onde nós estamos expostos às descobertas do mundo, o professor como esse correspondente das coisas do mundo para com o aluno, acho nada mais justo, né, da gente, quanto mais cedo nós debatemos sobre isso, apresentar as perspectivas das diversas religiões, né, na escola, eu acho que nos falta, nos escarece, porque daria muito mais segurança, né, muito menos preconceito, e, enfim, acho que falta justamente para quem também não decidiu ainda que religião vai participar, ou enfim, ou vai se vir a se considerar ateu, ou vai a vir se considerar agnóstico, né? O ateísmo também é uma perspectiva religiosa, se nós formos, enfim, a fundo, né, na filosofia do ateísmo, enfim, acho que tem algum momento na nossa vida onde nos é questionado, né, por nós mesmos, que ponto a religião faz parte, ou, enfim, ela necessita fazer parte da nossa vida. A Graça está dizendo no chat, algo que acho meio cringe sobre Jesus é a adoração da cruz e do Jesus crucificado. Tipo, porque reproduzir esse símbolo desse momento que foi tão terrível, né? Pois é, né? A questão das feridas de Jesus, né? Que enfim, nos traz principalmente no cristianismo católico, né? Essa reprodução do símbolo do sepulcro, né? O sepulcro ele está presente ali, então mostra Jesus ali, enfim, tendo seus derramamentos de sangue, toda aquela parte de um corpo prejudicado que passou por tortura, né? Pela via sacra, carregando a cruz, apanhando até chegar lá a um monte onde ele é crucificado, apedrejado, né? E por que, né, da gente simbolizar isso, né? Eu, né, entendo assim que Jesus, dentro dos campos das religiosidades, ele conseguiu trazer uma imagem humana de Deus, né? Ele se diz filho de Deus. Ele transforma Deus na palavra, ele transforma Deus, né, o Deus como a imagem e semelhança do homem, ou o homem como a imagem e semelhança de Deus. E essa exposição do sofrimento de Jesus, talvez ela sirva para gerar um impacto mesmo, né? De que, enfim, de que ele
o discurso católico, né, de que ele morreu, ele deu a vida por nós, em nome da salvação de todos os pecados, e esse simbolismo do Jesus ali sendo torturado, eu acho que ele talvez tenha um embasamento justamente em prol de uma comoção, né? Talvez seja isso, ou talvez seja uma reprodução imagética, né? Do quão um sujeito que fora torturado, né? Enfim, alguém que era contra a dominação, a opressão que o seu próprio povo acabava sofrendo por meio do Império Romano, e, enfim, o mesmo fora condenado pelo seu povo e fora torturado por soldados do Império, né? Então, Jesus, enfim, foi alguém revolucionário, né, nas suas atitudes. Mais alguém aí quer fazer um adendo, por favor? Eu sei. Então tá, minha gente. Eu acho que nós já tá tarde. Eu quero dizer dizer o meu muito obrigado, né, por vocês estarem até aqui conosco. Dizer que por esse ano, o ano de 2022 encerra-se por aqui. Nós temos mais 2 aulas no nosso curso, mas vai ficar para a primeira quinzena de janeiro, né? Enfim, agora aí vamos aproveitar as festividades de final de ano, o próprio Natal, né? Como é bom também trazer um pouco de reflexão sobre Jesus Cristo, né? Já como a Graça disse, semana que vem agora ele faz aniversário, e 2023 anos, 2022 anos no nascimento desse sujeito que é tão caro para a nossa cultura. Enfim, permaneçam no grupo do WhatsApp, nós vamos trazer novidades ali também para o ano que vem. Vamos continuar, então, dando sequência no nosso curso, nas nossas postagens. Enfim, curte, comente, compartilhe. E, né, como podemos encerrar de um jeito muito especial, a nossa aula aí é dizer para vocês ficarem com Deus e, enfim, aproveitarem bem esse final de ano. E a aula vai ficar gravada, né? Eu acho que nós colocamos para gravar, e vai ir para o YouTube postumamente. Agradeço a presença de todos de novo e, enfim, um abraço e nos vemos na primeira quinzena de janeiro, né? Um beijo, né? Enfim, boa noite, durmam bem. Qualquer coisa, pode perguntar ali no grupo do WhatsApp. Tá bom, gente? Um abraço e até mais ver.